Olá, gente, tudo bom? Vamos aí para mais uma aula de inglês? Então, hoje nós vamos aqui resolver algumas questões, né? Nós estávamos resolvendo questões dentro da apostila de vocês e aqui nós temos mais algumas que foram colocadas naquele catálogo de questões do Enem. Como eu disse para vocês, muito rico, então peço que vocês abram aí o catálogo de vocês na página 27. Então, nós vamos resolver aqui 3 questões. Nós vamos resolver uma questão de artigo e 2 com texto, com linguagem verbal e não verbal. Então, nós vamos começar aqui por esse texto. 5 ways pets can improve your health. Então, aqui nós temos um texto. Esse texto começa com um título. Depois nós temos aqui, ó, um texto aparentemente, ele não é grande, ele é mais para médio, né, do que grande. E nós temos aqui, ó, 5 ways. Essa palavra ways já é cristalina para vocês, porque nós já trabalhamos com ela em diversos textos. Então, 5 tipos. Então, se nós temos 5 tipos, quer dizer que isso aqui é um artigo, porque nós vamos ter 5 tópicos diferentes. E observando ainda esse texto, aqui nós temos um parágrafo, depois um segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto parágrafo e assim por diante. A gente pode ver que aqui, ó, nós temos 2 pontos. Aqui, nós também temos 2 pontos. Aqui, nós também temos 2 pontos. Então, isso quer dizer que esse texto foi dividido em tópicos. Então, se ele é dividido em tópicos, é porque nós temos um artigo, né? Então, observando aqui esse título, 5 ways pets can improve your health. Então, aqui nós não temos nenhuma palavra cognata, mas temos várias palavras cristalinas para vocês, inclusive a palavra health, que é a última aqui, ó, que nós fizemos muitos textos com essa palavra. Então, 5 jeitos, 5 tipos, 5 maneiras de que os pets, ou seja, os animais de estimação, podem melhorar a sua saúde. Então, aqui nesse texto, ele vai dar para nós 5 dicas, 5 argumentos para dizer que os animais de estimação podem melhorar a nossa saúde. E começando aqui, ó, nós temos aqui embaixo allergy fighters, date magnets, dogs for the aged e muito provavelmente nós vamos ter ainda mais 2 tópicos diferentes, acredito eu. Então vamos lá. Antes de começar a leitura do texto, nós vamos lá para a pergunta para a gente descobrir o que esse texto quer da gente e ver se na pergunta eles estão dando mais dicas para nós. Ó, aqui embaixo, agora a gente já consegue ver o 4º tópico, good for mind and soul, porque aqui nós temos 2 pontos. Prosseguindo agora lá em cima. Nós temos o 5º tópico aqui, good for the heart, 2 pontos. E aqui embaixo nós temos a pergunta. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer os seus argumentos, utiliza expressões como research, ou seja, pesquisa, growing number of research, o grande número de pesquisa, e several studies, vários estudos, com o objetivo de... Então, nós vimos lá no título que esse texto está falando sobre a influência dos animais de estimação na saúde das pessoas. Então, a autora ela quer fortalecer os seus argumentos, porque ela falou que são 5 dicas, então ela quer fortalecer esses argumentos. E ela utiliza as expressões research, que é pesquisa, para dizer, né,
que o seu texto é todo pautado em estudos científicos, para realmente comprovar e convencer a gente dessa importância dos animais, dessa influência dos animais. Depois nós temos aqui, ó, growing number of research, ou seja, o grande número de pesquisas, e several studies, que são vários estudos. Então, por que ela utilizou essas expressões? Qual que é o objetivo dessa autora? Então, agora nós vamos lá para o texto. A pet is certainly a great friend. After a difficult day, pet owners quite literally feel the love. In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. They boost our immunity. They can even help you get dates. Então, aqui, nós começamos o nosso texto com uma pequena introdução do que está por vir. Como vocês sabem, o artigo, ele tem essa característica. Então, nos primeiros parágrafos, no primeiro ou nos primeiros parágrafos do texto, eles já introduzem para nós quais são os assuntos que serão abordados ao longo do texto. Então, aqui, né, ela fez uma pequena introdução, dizendo que os animais de estimação realmente são bons amigos, são excelentes amigos, porque depois de um dia difícil, as pessoas que têm animais de estimação quase que literalmente sentem um amor, porque toda vez que a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, se você tem um animalzinho de estimação, ele vem ali todo carinhoso mostrar o amor para você, né? E fala, de fato, aproximadamente 25 anos, as pesquisas, né, têm mostrado que viver com animais de estimação traz certos benefícios. Então, os animais de estimação ajudam a diminuir a pressão sanguínea e diminuir a ansiedade, eles aumentam a nossa imunidade e ainda podem nos ajudar a conseguir um par romântico, né? Às vezes a conseguir encontros, a conseguir namoros. Então, nós temos aqui, ó, Allergy Fighters, o primeiro tópico, que inclusive está falando aqui para nós, ó, eles aumentam a nossa imunidade. Então, Allergy Fighters. Então, fighters é uma pessoa que luta, né? E allergy é um cognato, alergia. Então, a growing number of studies have suggested that kids growing up in a home with a furred animal will have less risk of allergies and asthma. Então, nós temos aqui palavras cognatas. Nós temos number, studies, suggested, animals, risk, allergies, asma. Às vezes, alguma palavra que pode ser nebulosa aí para vocês, apesar da gente já ter visto, né? Essas palavras seria furred. Furred, a gente vai descartar, né? Mas, tá falando aqui, ó, que um crescente número de estudos sugeriu que crianças que crescem em uma casa onde tem animais de estimação pode ter menos risco de alergia ou asma. Mas que tipo de animal? Quando que nós temos alergia ou asma? Não é alguma coisa relacionada a espirro? Então, quando a gente tem, por exemplo, pele, pelo. Então, furred animals são animais peludos. Então, se nós moramos, as crianças que têm em casa animais peludos, elas têm menos risco de ter alergia e asma. Depois nós temos aqui o próximo tópico, date magnets. Magnet é uma palavra cognata. Vamos lá ver outras palavras cognatas. Dogs are great for making love connections. Forget internet matchmaking. A dog is a natural conversation starter.
Então, aqui, palavra que pode ser nebulosa para vocês. Matchmaking. Matchmaking é a mistura de match com making. Matchmaking é aquele, tá falando ali, né? Internet matchmaking. São aqueles sites na internet que fazem a junção de pessoas, a junção de casais. Por exemplo, o Tinder. O Tinder é um matchmaking. Então, tá falando aqui que os cachorros são ótimos para aumentar as conexões amorosas. Porque tá falando ainda, ó, esqueça o Internet Matchmaking, ou seja, esqueçam esses aplicativos que juntam pessoas, porque o cachorro é um starter. Então, o cachorro, ele é um elo de ligação natural para começar uma conversa. Então, se você está correndo no parque e tem lá um cachorro, você muito provavelmente vai começar a sua conversa com aquela pessoa por causa daquele cachorro. Então, por causa disso, você pode conseguir aí encontros amorosos depois, porque eles fazem esse link, né, entre as pessoas. Depois nós temos aqui, próximo, dogs for aged. Então, aged, nós sabemos que significa idade. Então, aged, pessoa mais velha. Então, walking a dog or just caring for a pet for elderly people who are able can provide exercise. Can provide exercise and companionship. Então, aqui, dogs for aged. Então, fazer uma caminhada com um cachorro ou apenas cuidar de um animal de estimação para elderly people, ou seja, para pessoas idosas que são capazes disso, né, de cuidar, porque a gente sabe que às vezes tem alguma pessoa idosa que tem algum tipo de doença ou não tem tanta capacidade assim para cuidar de um animal de estimação, né, física ou às vezes até psicológica, mas essa pessoa, né, que tem essa capacidade de cuidar de um animalzinho, esse animalzinho pode ser companhia na hora de fazer algum exercício físico ou ainda ser um bom companheiro aí, né, para fazer companhia mesmo para essa pessoa. Depois nós temos aqui o próximo tópico. Good for mind and soul. Ou seja, bom para a sua mente e para a sua alma. Like any enjoyable activity, playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine, nerve transmitters that are known to have pleasure and calming properties. Então, aqui, nessa parte do texto, nós temos serotonina, dopamina, nerve transmitters, ou seja, que transmite calming properties, então, que tem aí, né, propriedades calmantes lá embaixo. Nós temos aqui activity, elevate, e nós temos uma palavra aqui que às vezes pode ser nebulosa, que é enjoyable. Enjoyable é a junção da palavra enjoy, que é se divertir, e able, que é um sufixo que indica capacidade de. Então, enjoyable é uma atividade que você tem a capacidade de se divertir. Então, como em muitas atividades que nós podemos nos divertir, brincar com o cachorro eleva os nossos níveis, eleva
os nossos níveis de serotonina e dopamina, né? Que são transmitidas através dos nervos, que são conhecidas por dar prazer e ter propriedades que vão nos acalmar. Depois nós temos aqui o próximo tópico, good for the heart, ou seja, bom para o coração. Heart attack patients who have PET survive longer than those without, according to several studies. Então, heart attack patients survive longer according to studies. Então, pacientes que têm ataques no coração podem sobreviver mais do que aqueles que não têm, de acordo com alguns estudos. Então, ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, então, todos os cinco tópicos aqui falam sobre o animal de estimação para isso, né? Para melhorar, para fortalecer, para nos dar bem-estar. Então, a fim de fortalecer os seus argumentos, a autora utiliza palavras como expressões research, growing number e research or several studies. Ela tem o objetivo de quê? Então, nós temos aqui vários momentos que ela usou essas expressões. Então, aqui nós temos several studies aqui. Depois aqui no texto. Ai. Então, em vários pontos aqui do texto, ela utiliza essas palavras, né? Então, vamos lá às alternativas. Então, aqui nas alternativas. Letra A. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Então, ela quer mostrar que os animais curam doenças? Não. Em momento algum aqui, ela disse que animal cura doença. Ela disse que ajuda. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde? Pode ser. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas? Ela fornece alguns dados, mas muito poucos. Inclusive, ela só falou ali no início, né, dos 25 anos para cá, que vários estudos estão sendo feitos e está se comprovando o benefício de ter animais. Mas depois disso, ela não usa mais nenhum dado. Explicar como o contato de animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Na verdade, ela também não fala sobre prevenção. Ela fala sobre sobre pacientes com ataque cardíaco. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Ela não esclarece a forma com que as pessoas devem lidar com os animais. Ela só fala que é bom se ter. Então, observando tudo isso dentro do texto, a resposta correta é a letra B. Ok? Agora nós vamos descer mais um pouquinho aqui. E nós vamos no texto 51. O texto 51 está na página 30. Então, aqui, na fase escolar, é prática comum que os professores façam atividades extra-classe
e marquem uma data para que as mesmas sejam entregues para correção. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para. Então, aqui, só de ler o enunciado, nós já vimos que nós temos uma charge. O que é uma charge? Uma charge é um tipo de texto que tem como função criticar alguém ou alguma coisa, algum comportamento da sociedade atual. Então, geralmente, ela traz personagens que estão caracterizados de alguma maneira para representar pessoas específicas dentro de uma sociedade. Então, aqui nós podemos observar, aqui na linguagem não verbal, né, dessa gravura que estamos vendo aqui, que nós temos um quadro, porque está escrito aqui, Reports due today. Nós temos aqui uma mulher que está segurando uma caneta, parece mais um giz, né? E nós vimos aqui na fase escolar. Então, se é na fase escolar, quer dizer que nós estamos falando de uma escola. Então, na fase escolar, é prática comum que os professores, então isso quer dizer mais uma vez que essa mulher é uma professora, passem atividades extra classe, inclusive nós temos aqui, ó, Reports due today, que é a atividade que ela acabou de passar, ou seja, report é o trabalho, né, do today, feito hoje, então os trabalhos são feitos hoje, e marquem uma data para que essas mesmas sejam entregues para correção, nesse caso aqui, a data de hoje. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumento para. Então, nós podemos ver aqui que a professora está calada, porque ela está com a boca fechadinha, enquanto quem está se comunicando é a aluna, que está com a boca aberta. Então, aqui ainda nós temos uma frase. Nós temos aqui uma frase. Essa frase foi dita pela aluna. My report is about how important it is to save paper, electricity and other resources. I'll send it to you telepathically. Então, aqui nós temos palavras cognatas important, paper, electricity, telepathically. Ou seja, importante, papel, eletricidade, telepaticamente. Nós temos também alguma palavra aqui que pode ser nebulosa para você? Às vezes, resources, né? Report, acabei de falar que é o trabalho. Então, o meu trabalho é sobre como é importante economizar papel, eletricidade e outros recursos. Então, eu vou mandar para você telepaticamente. E olha como a professora está olhando para ela. A professora não entendeu nada. E olha aqui como as personagens estão. A menininha está toda descontraída, com a mãozinha no bolso, né? Toda descontraída, falando aí com a professora, enquanto a professora parou com o giz na mão, sem nenhum tipo de reação, e olhando para ela com uma cara de espanto, né? Então, vamos lá e observar as respostas. Então, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue. Ela já entregou o trabalho? Não. Inclusive, ela fala, eu vou enviar. Então, esse apóstrofe LL aqui, indicando que é futuro. Então, ela ainda vai enviar. Então, não entregou ainda. Elogiar o tema proposto para o relatório solicitado? Ela não está elogiando nada. Sugerir temas para novas pesquisas e relatórios? Ela também não está sugerindo coisa alguma. Reclamar do curto prazo para a entrega do trabalho? Ela também não está reclamando. Convencer de que fez o relatório solicitado? Isso. Inclusive, ela fala que vai mandar telepaticamente para a professora, já que ela está economizando papel e eletricidade. Então, a resposta correta é a letra E. Agora, nós vamos aqui para o próximo, que é o 52.
Então, aqui nós temos definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns no mundo todo, sendo eles. Então, aqui nós temos aqui vários símbolos diferentes. Então, eradicate extreme poverty and hunger. Então, nós temos um pratinho de comida aqui. Eradicate é erradicar. Erradicar o quê? Extrema pobreza e fome. Achieve universal primary education. Então, aumentar, alcançar, né, educação primária. Promote gender equality and empower women. Então, promover a igualdade de gênero e aumentar o poder da mulher. Reduce child mortality. Então, reduzir a mortalidade infantil. Improve maternal health. Aumentar a saúde das mulheres, né, gestantes. Combat HIV and AIDS, malaria and other diseases. Então, combater as doenças como AIDS, HIV, né, e outras doenças. Malária. Ensure environmental sustainability. Então, garantir, né, a sustentabilidade do meio ambiente. A Global Partnership for Development. E também uma parceria, né, global de desenvolvimento. Então, definidas pelos países membros das Organizações das Nações Unidas e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns no mundo todo, sendo 2 deles. Então, a gente precisa descobrir quais são esses 2. O combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. Falou aqui do combate à AIDS, mas não falou nada do ensino universitário, falou do primário. Redução da mortalidade adulta, não falou nada de mortalidade adulta, falou infantil. A promoção de igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza, isso, fala da igualdade de gênero e da erradicação da pobreza. A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças, não fala nada de valorização das crianças, fala de mortalidade infantil. A garantia da sustentabilidade ambiental e o combate do trabalho infantil, também não fala nada de trabalho infantil. Então, a resposta correta é a letra C. Então, ficamos por aqui. Desejo a vocês aí muito sucesso. Façam a prova com muita calma, com bastante atenção. Lembrem de tudo que nós falamos, né, durante esses 3 anos que nós estamos estudando juntos. Então, palavras cognatas, cristalinas, nebulosas. Leiam bastante o enunciado, prestem atenção, se atenham a ele, que vocês vão conseguir. Então, façam com calma e bastante atenção. Boa prova e qualquer dúvida é só me procurar. Então, beijo. Bye bye for you. See you next class.